aos irmãos do culto presencial, já tive a oportunidade de cumprimentar, e agora eu cumprimento os irmãos que vão daqui a pouco estar participando também da mensagem que será colocada no YouTube, e os irmãos vão receber o link, no WhatsApp para acessar. Então, a todos os irmãos e irmãs que estão em casa, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Estamos nesse período maravilhoso, período feliz do calendário cristão, em que fala do evento mais significativo, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que demonstra a sua justificação, que demonstra que a morte não o venceu, e que nós temos a certeza que Jesus é o penhor da nossa ressurreição, e Ele prometeu nos ressuscitar no último dia, e nós seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. O que significa que vamos ter um corpo espiritual transformado, e a semelhança do corpo de Jesus poderemos atravessar paredes. A matéria não vai impedir os nossos movimentos. Então é uma coisa gloriosa que nós não temos condições de compreender, que é exatamente a ressurreição. E temos procurado também nas últimas mensagens, a partir desse período do ministério do ressuscitado, que durou 40 dias, onde o Senhor Jesus tratou os discípulos e fazendo com que alguns problemas, alguns sentimentos, alguns sofrimentos presentes em sua alma pudessem ser tratados com seu amor maravilhoso. Glória a Deus. Nós começamos com Maria Madalena, que estava tão triste que não foi capaz de reconhecer Jesus, e só o reconheceu quando ele chamou pelo seu nome, Maria. Aí ela viu que Jesus estava com ele. Até então ela só podia olhar para baixo, sofrer ali a perda de um grande amigo, o maior amigo que é Jesus. E hoje, na escola dominical, nós trabalhamos a questão da frustração que estava presente na vida daqueles dois discípulos que estavam voltando para casa. E 3 dias já tinham se passado e eles pensaram assim: Jesus não ressuscitou, nós vamos voltar para casa. Frustrados, porque todo sonho que eles tinham alimentado em seu coração de ver a redenção de Israel tinha, segundo os seus pensamentos, desmoronado. Mas ali Jesus tratou também aquelas vidas, quando ele falou: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória, na sua glória? E depois, mais adiante, quando Jesus se hospeda com eles, eles então perceberam que de fato era Jesus, e eles ficaram tão animados, que voltaram para contar aos demais aquilo que eles haviam experimentado. Então Jesus nos trata nas nossas emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós não sabemos muito bem os limites, aonde está o corpo, onde começa a alma e onde está o espírito. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nosso espírito está oculto em Cristo. Aleluia. Mas a nossa alma, que é a sede dos sentimentos, muitas vezes se conturba, muitas vezes duvida, muitas vezes se frustra com as situações difíceis que passamos, com as perdas que temos, mas o Senhor Jesus está sempre cuidando de nós. Nós que aprendemos a sentar, a deitar no divã de Jesus Cristo, glória, aleluia. Ouvindo a sua palavra, nós somos tratados pelo seu amor, pelo seu cuidado. E hoje eu quero ler aqui com os irmãos a palavra também do capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 44 até o 40, ou melhor, eu pulei. É com 36, tá? 36 até 43.
Eu já estou considerando em trocar meu óculos, ele está um pouco arranhado. E estou precisando de acertar isso, tá bom? Vamos colocar de pé então para essa leitura? Lucas 24, a partir do versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, veja bem que a gente não crê apenas no momento de dor, mas até a alegria pode nos deixar, né, também em dúvida, né? Quando a gente pede: será que eu não estou sonhando? Me belisca para ver se isso é verdade. Não é verdade? Não é isso? Então diz o texto: por não acreditarem ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amém. Fala, Senhor, o nosso coração por essa palavra, aplica a nossa vida, a nossa alma, que muitas vezes, ó Pai, também passa por momentos de dúvida, mas o Senhor está aqui para nos abençoar e mudar, ó Deus, o nosso comportamento, a nossa atitude para com o Senhor, despertando-nos a uma fé que não fica, ó Deus, vacilando, mas fica sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É assim que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Podeis se sentar. Queridos irmãos, algumas palavras da Bíblia podem ter uma conotação negativa em determinado momento e uma conotação positiva em outras, né? Por exemplo, o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que deveis comer, beber ou vestir, porque essa ansiedade mata. Essa ansiedade demonstra falta de confiança em Deus, que nos supre as nossas necessidades. Mas a Bíblia também fala que nós devemos ansiar por Deus. A minha alma anseia por Deus, como a corça suspira pelas águas. Então, não necessariamente a palavra é má em si mesma, porque ela pode ter uma conotação diferente de acordo com a nossa atitude em relação ao nosso Deus. A dúvida muitas vezes tem o seu lugar, porque nós vivemos um mundo em que nós somos bombardeados por muitas informações, e hoje mais do que nunca, através da mídia, da internet, onde estão disponíveis as mais diferentes vertentes, mais diferentes opiniões a respeito de Deus, da palavra de Deus, a respeito da fé. Então é importante que nós tenhamos também uma dúvida num certo nível metódico, como já diria René Descartes, né, o filósofo que deu esse fundamento para a filosofia, para a ciência, porque se você não mantém uma dúvida metódica, você não é capaz de descobrir coisas novas, porque você pode ficar fixado num pensamento que já não faz sentido, porque já houve novas descobertas que você precisa alcançar. E até mesmo na fé, na experiência religiosa, também um certo nível de dúvida é necessário para não nos entregarmos a quê? A fábulas, a heresias, a doutrinas humanas que venham nos distanciar da verdade bíblica anunciada no Evangelho, proclamada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De início,
nós devemos reconhecer, por exemplo, no tocante a isso, dois tipos de pessoas. A pessoa que é crédula e a pessoa que é verdadeiramente crente. A pessoa que é crédula, porque não busca a sabedoria do Senhor, não busca o discernimento do Espírito, não busca a capacidade de provar os Espíritos, como nos ensina a palavra de Deus, por não ler as Escrituras Sagradas, que traz a revelação de Deus para nós, por não orar buscando a direção do Espírito Santo, para que a leitura da palavra possa ser compreendida com exatidão, por apenas receber a palavra de Deus de segunda mão, como muitos têm feito, que têm apenas ouvido os pregadores, mas não vão na palavra para ver se as coisas são realmente assim. Então essa pessoa corre o risco de se tornar uma pessoa crédula, uma pessoa que crê em qualquer coisa e pode ser persuadida por doutrinas errôneas, acreditando em qualquer coisa, ou então sem nunca se firmar na verdade, porque ela fica exposta aos ventos de doutrina. Então, a pessoa crédula é assim. Vem um espírita, fala uma coisa, a frase é bonita, ele fala, é verdade, né? Bate palma. Vem um cristão, fala uma parte da palavra de Deus, ele bate palma. Alguns chegam a dizer que em qualquer lugar que fala de Deus, esse lugar é bom e que ela quer estar. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra de Deus não nos chama a ser crédulos, a acreditar em qualquer coisa, mas acreditar simplesmente na verdade revelada em Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida, e aquilo que Ele verdadeiramente deixou para ser o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo, quando esteve em Bereia, ele admirou aquele pessoal. E ele disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque quando eles ouviam a palavra, primeiro eles ouviam com avidez. Eles tinham desejo, vontade de aprender. Mas eles em seguida iam até as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então o crente é assim, né? Ele ouve uma palavra, ouve uma mensagem, lê um texto que alguém manda pelo WhatsApp, mas ele tem visão crítica, discernimento do Espírito para ver se aquilo tem fundamento, se confere com o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então esse é um nível de dúvida que pode estar presente na nossa mente, com o objetivo de não errar, com o objetivo de crescer no entendimento da palavra de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Foi por falta de não permanecer no Evangelho da graça de Deus, ensinado por Jesus Cristo e anunciado por Paulo, é que os irmãos de Colosso precisaram ser exortados. Ele diz, ninguém vos engane com raciocínios falaciosos, porque já estavam presentes ali os helenistas, que estavam confundindo o Evangelho com o sistema filosófico da Grécia e já trazendo uma série de deturpações da palavra. Já estava presente ali algumas pessoas que diziam que Jesus, na verdade, nem veio em carne. Ele era um espírito e que não sofreu, na verdade, ainda apenas fez uma representação. Então havia já ali a necessidade de chamar a atenção para que eles tivessem cuidado com tudo aquilo que eles ouviam. Com relação aos Gálatas, que receberam Cristo, receberam a graça, e a certeza de que é somente pela graça que eles eram salvos e libertos. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Né? Mas começaram a dar ouvidos aos judaizantes, que diziam, não, mas para ser cristão vocês têm que também circuncidar. E Jesus então, Paulo então vai mostrar para eles que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Que o Evangelho é algo que acontece dentro do coração, é a circuncisão do coração que importa. E não estabelecer ritos, submeter a ritos,
para a salvação, porque a salvação é somente pela graça. Amém. E é interessante, irmãos amados, saber que o apóstolo Paulo diz assim, lá no capítulo 5, versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão não vem de Jesus, vem de pessoas que estão deturpando, né, a fé. Então, esse é um nível de dúvida saudável que tem que estar presente no nosso coração. Não duvidar de Deus, da sua graça, do Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas daquilo que ouvimos que pode nos conduzir para o mal. Essa é a natureza, não é a natureza, porém, da dúvida que estava presente nos discípulos quando Jesus aparece ressurreto no meio deles. Por que não é? Porque eles conheciam Jesus. Já tinham visto as maravilhas que Jesus Cristo realizava. Já tinham visto ressuscitar mortos, multiplicar pães, ter poder e autoridade sobre os espíritos malignos. Eles viram Jesus realizar curas maravilhosas que só pelo poder de Deus poderia ser realizado. E como que eles agora se surpreendem naquele momento em que eles estão ali assentados e um texto paralelo se diz que as portas estavam fechadas e de repente Jesus aparece no meio deles. A matéria não impediu que Jesus entrasse naquele lugar. E eles então ficaram voltados para aquele imaginário antigo, bem presente entre as pessoas muito simples, a respeito de fantasmas, né? De espíritos que às vezes estão presentes no ambiente. Lembra aquela vez que Jesus anda sobre o mar? E eles falam assim, é um fantasma, né? Ao invés deles reconhecerem que eles estavam seguros em Cristo, e que se aquela aparição foi permitida por Deus, era para o bem deles, e que era para o crescimento deles, eles ficam lá com aquele imaginário antigo, popular, né? De que era um espírito que havia chegado. Então é onde Jesus Cristo entra para dirimir as dúvidas. Glória a Deus. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. Amém. Viu? O Espírito de Deus traz entendimento, discernimento, traz-nos a mente de Cristo. Glória a Deus. Traz-nos a mente de Cristo. Ele aplica a verdade à nossa vida, ao nosso coração. Então, Jesus Cristo, vendo aquela dúvida presente no coração dos discípulos, então ele primeiramente diz: por que estáis perturbados? Agora pensem, meus irmãos, nós somos crentes no Senhor Jesus, né? Afirmamos essa fé, louvamos e adoramos ao Senhor, mas não há momentos na nossa vida em que a gente também fica perturbado por uma notícia que a gente ouve, por uma mídia que insistentemente só fala dos males e não do bem e de algo bom que está acontecendo. Nós também, em algum momento, mesmo que tenhamos Jesus no nosso coração, também nos perturbamos. Mas essa palavra é para mim e é para você. Né? Jesus está dizendo: por que estás perturbado? Diz, porque sobem dúvidas ao vosso coração. E Jesus então, com seu amor cuidadoso, pedagógico, experimental, ele se oferece não só para ser visto, mas também para ser tocado. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Oh, glória a Deus. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E como Jesus é bom, deu oportunidade a eles para tocar também. Embora ele diga: bem-aventurados os que não viram e creram. Não é verdade? Tem pessoas que têm necessidade de ver, e Deus oportuniza também, né? Para que ela venha a alcançar a fé. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E é interessante, por não acreditarem eles ainda, agora por um motivo diferente, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Mas Jesus foi mais profundo. Eu não sou só um espírito vagando, né? Eu sou um espírito que agora tem um corpo.
um corpo glorificado, Aleluia. que não está mais em obediência às leis da matéria, Glória a e Deus. pode até, mesmo não tendo necessidade de comer, de também experimentar o alimento, de comer o alimento. Esse corpo pode receber o alimento. E então eles deram para ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença dele. Ah, que bom seguir a Jesus. Aleluia. Jesus. Fazer que ele trata o nosso coração, a nossa mente, cuida da nossa emoção. Quando estamos frustrados, tristes, deprimidos, quando estamos em dúvida, quando a dúvida nos assalta, quando assalta a fé, não é? Então Ele está conosco e nos abençoa através da Sua palavra. Confia nisso, tenha certeza, Jesus não te abandona. O ministério do ressuscitado é exatamente isso, para consertar o coração dos discípulos, que estava sofrido, temeroso, e que ainda experimentou alguns reveses, e eles só tiveram uma verdadeira disposição para servir a Jesus e seguir a Ele, depois que o Espírito Santo de Deus desceu no Pentecostes sobre os discípulos, e eles então ganharam coragem, decisão, para se tornarem verdadeiras testemunhas de Jesus. É o próprio Cristo agora, através do seu Espírito, conduzindo o povo de Deus. E Ele está conosco, também tratando o nosso coração. Oh, glória a Aleluia. Deus. Você crê nisso? Amém. Que você está no divã do Senhor, Jesus se trata, te dá oportunidade, Filho de Deus. e Ele conhece a sua limitação. Então confia no Senhor, porque Ele está aqui para dirimir toda dúvida. O apóstolo Tiago diz que a fé tem uma característica: não pode haver dúvida. Porque aquele que diz que tem fé, mas duvida, é como as ondas do mar, que ficam ao sabor dos ventos, para lá e para cá, não consegue fazer nada, não consegue realizar nada, porque não tem aquela firmeza. E a única maneira, irmãos amados, de nós de verdadeiramente mantermos firme na nossa vida espiritual, é olhando para Amém, Jesus, Jesus. olhando firmemente Aleluia. para o autor e consumador Graças da nossa fé. Há uma história muito interessante de um general que percebeu que o seu exército, caminhando pela campina, não conseguia manter uma linha reta. Então ele pediu para que eles olhassem para o horizonte e para uma árvore que se colocava bem pronunciada numa montanha. E eles então, olhando para aquela árvore, eles conseguiram manter a sua marcha retilínea, sem vacilar para lá e para cá. Enquanto olhamos para Jesus, enquanto lembramos das suas chagas, porque elas ainda estão marcadas em suas mãos, enquanto olhamos para o Cristo que morreu, mas ressuscitou, nós podemos caminhar firme, retilíneo, superando as lutas e as dificuldades da vida, superando as dúvidas que temos assaltado. E Deus abençoe a você, para que você viva assim para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus.